No presente vídeo, nós vamos tratar de um filósofo alemão que viveu no século XIX, que muitas vezes é deixado um pouco de lado. E isso é devido à própria condição da academia alemã, da universidade alemã, no século XIX, extremamente hegeliana, extremamente valorizadora dos trabalhos de Hegel. E esse filósofo que nós vamos tratar aqui, ele foi aluno de Hegel. E como tantos outros filósofos alemães do período, como Schopenhauer, foram filósofos que acabaram deixados de lado ao longo do século XIX pela academia. Em tremendo a posição, quase que reinante de Hegel, assumiu na Universidade Alemã no século XIX. Eu estou falando de Ludwig Feuerbach. Feuerbach, ele não vai construir uma carreira de prestígio na academia alemã, nas universidades alemãs. E isso, além do próprio furor que era o hegelianismo no século XIX, além disso, Feuerbach ele acabou sendo tratado de maneira preconceituosa na época, devido às suas concepções ateístas, devido à sua filosofia extremamente crítica quanto à religiosidade e ao cristianismo. Em virtude disso, ele acabou não conseguindo muito espaço na universidade alemã. E após poucos anos lesionando, ele acabou inclusive abandonando a profissão de educador, de professor universitário. Porém, mais na frente, em outro momento do século XIX, Feuerbach vai ser recuperado por um eminente filósofo alemão do século XIX, que foi Karl Marx. Marx irá recuperar Feuerbach para a filosofia quanto das suas formulações a respeito do conceito de alienação e da relação entre alienação e religiosidade. Então aí Feuerbach começa a se recuperar um pouco em termos de sua produção filosófica. Então, quais são os argumentos centrais da filosofia de Feuerbach? A filosofia de Feuerbach, ela discute como é que a ideia, a noção de divino de Deus apareceu na mente humana. Feuerbach não vai discutir a essência ou não a essência de Deus, até porque para Feuerbach essa é uma pergunta pueril, uma pergunta óbvia. Para Feuerbach, Deus simplesmente é inexistente. Porém, a ideia de Deus é a preocupação de Feuerbach. Como é que surgiu essa concepção ideológica, essa construção? Para ele, ideologia da divindade de Deus, sendo o trabalho de Feuerbach uma filosofia muito próxima da antropologia. E daí vem um conceito que nós damos a Feuerbach, das suas teses centrais de antropologia invertida. Para Feuerbach, essa antropologia invertida, ela significa uma inversão. E a inversão é a inversão da relação entre Deus e o homem. Segundo o argumento religioso, Deus criou o homem, ou seja, Deus está no patamar acima e o homem no patamar abaixo. Deus é criador, o homem é criatura. O argumento religioso expressa no livro de Gênesis, quando ele coloca que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Pois bem, aí está o calcanhar de Aquiles desse argumento, porque o que Feuerbach vai argumentar, vai contra-argumentar Feuerbach, vai dizer o seguinte: Deus é o homem, eles são iguais, tão iguais que a própria concepção de Deus nada mais é que o próprio homem é a projeção de si mesmo, do homem. Todas as potencialidades humanas, todos os desejos humanos, tudo isso será projetado num ser teoricamente superior, mas que reflete, inclusive, a própria superioridade do intelecto e da razão humana perante as outras coisas do universo. Então, segundo Feuerbach, Deus, na realidade criador, ele vira criatura, e o criador é sempre o homem. Então, a inversão ocorre aí. Nós tínhamos no argumento religioso, Deus é como criador, homem como criatura. Feuerbach faz uma inversão e coloca o homem como criador e Deus como criatura.
como projeção das potencialidades humanas, dos desejos humanos. E daí nós temos um conceito de antropologia invertida, ou seja, antropologia quer dizer exatamente isto, estudo sobre o homem. E nesse estudo de Feuerbach sobre o homem, o argumento dele é exatamente esse. Se inverte a lógica do argumento religioso, ou seja, de criatura, o homem passa a ser criador. A principal obra de Feuerbach foi a essência do cristianismo. Vou ler um trecho para vocês. Esse ser não é nada mais que inteligência, a razão ou o intelecto. Deus concebido como extremo oposto do homem, não como um ser humano, ou seja, pessoalmente humano, é o ser objetivado do intelecto, ou seja, Deus é a materialização da razão humana, desse poder imenso da racionalidade humana, dessa criação imensa que é a racionalidade humana, desse mistério imenso que é essa racionalidade humana, dessa criatividade da racionalidade humana, o ser divino puro, perfeito, desprovido de defeitos. É o autoconsciência do intelecto, a consciência do intelecto da própria perfeição. O intelecto não conhece os sofrimentos do coração, não tem desejos, paixões, necessidades, juntamente, por isso, nenhuma deficiência ou fraqueza como o coração. Então, na realidade, Deus nada mais é do que uma forma do ser humano reconhecer a si mesmo, reconhecer a sua racionalidade, reconhecer a força da sua racionalidade, a ponto para compreender a si mesmo, para compreender a racionalidade presente em si mesmo. Ele acaba criando uma entidade e, teoricamente, é superior a ele e que representaria toda essa força, toda essa criatividade, potencialidade da razão humana.